Dando continuidade aos nossos estudos, inicialmente tratado o crime de furto do artigo 155, ainda no capítulo 1, temos o furto de coisa comum do artigo 156 do Código Penal. O artigo nos traz a seguinte redação: subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio de quem legitimamente a detém a coisa comum, seja para si ou para outrem. Temos aqui uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Ao contrário do crime de furto, que nós tínhamos penas cumulativas, a reclusão, privativa de liberdade e a pena pecuniária, nós temos aqui penas alternativas. E ainda trata-se de um crime de menor potencial ofensivo. O legislador entendeu por trazer aqui uma forma específica do crime de furto, estabelecendo na sua redação quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo, tornando, portanto, aqui um crime próprio. A mesma compreensão feita anteriormente por nós com relação ao crime de furto, seja na compreensão do subtrair, no sentido que ele nos traz, assim como o elemento subjetivo aplicado a este crime, também se compreendem aqui. Ou seja, subtrair é retirar a coisa, é tomar a coisa para si, é modificá-la do local em que ela se encontra, e nós temos esta prática realizada na forma dolosa, ou seja, com a intenção do agente de subtraí-la. Esta coisa que aqui nos referimos, ela tem uma especificidade, ou seja, é coisa comum, em decorrência de nós termos um sujeito ativo, que é condômino, coerdeiro ou sócio, e, consequentemente, um sujeito passivo, que é condômino, coerdeiro ou sócio. A coisa comum, portanto, entre eles é a coisa pertencente ao condomínio, a herança, o espólio, no caso dos coerdeiros, ou ainda as cotas referentes à sociedade, se estivermos diante de sujeito ativo e sujeito passivo, sócios. Trata-se não somente de um crime próprio, como um crime de dano, que requer uma lesão ao bem jurídico, patrimônio, material, porque requer um resultado, crime instantâneo. O resultado se concretiza no momento da inversão da posse. Também temos um crime comissivo, podendo ser praticado na forma da omissão quando estivermos diante de um garantidor. E ainda é um crime monossubjetivo. Temos como bem jurídico, como já manifestado, patrimônio, e o nosso objeto material recai na coisa comum. Trata-se de um crime específico de furto, por isso chamado de furto de coisa comum, em razão de que somente pode praticar a conduta e pode estar na condição de vítima o condômino, coerdeiro ou sócio. Trata-se de um crime material e permite o fracionamento do iter criminis, o que visualiza, portanto, a possibilidade da tentativa. A mesma análise feita para o crime de furto é que se aplica, ou seja, compreende-se o furto consumado quando há inversão da posse. Não se requer, neste caso, a posse mansa e pacífica. Essa é a teoria majoritária, o posicionamento que a doutrina segue de forma majoritária. Requer-se tão somente a inversão da posse da vítima para o autor do fato. Importante ainda destacar o parágrafo 2º do artigo 156, o qual refere não ser punível a subtração de coisa fungível desde que ela não exceda a cota parte. Para a compreensão de coisa fungível, buscamos o artigo 85 do Código Civil, o qual refere, por sua vez, que é coisa fungível aquela que pode ser substituída, mantendo-se a qualidade e a quantidade na mesma espécie. Nesse sentido, se a subtração de coisa comum for coisa fungível e ela não exceder a cota parte, seja do sócio, do herdeiro ou ainda do condômino, não é punível o crime. Destaca-se ainda o parágrafo 1º, que refere à ação penal pública condicionada à representação, uma vez que somente se procede mediante a representação. Trata-se de um crime de ação penal pública,
No entanto, ela é condicionada à representação da vítima. 2 pontos ainda a observarmos com relação ao artigo 156. Se a subtração da coisa comum for violenta, não há que se falar do crime de furto, uma vez que ele pressupõe a inexistência de violência ou grave ameaça. Neste caso, subtraindo o condômino, coerdeiro ou sócio do seu sócio, coerdeiro, condômino, coisa comum, com a utilização de violência ou grave ameaça, responde pelo crime de roubo do artigo 157. Ainda, importante destacar que se o condômino, coerdeiro ou sócio subtrair, entre aspas aqui analisado, coisa comum que já está na sua posse de forma legítima e de boa fé, e no momento em que se solicita a devolução ele não o faz, estamos diante de um crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168 do Código Penal, e não do furto. Furto pressupõe a retirada da coisa, o tomar para si do local em que ela se encontra. A apropriação indébita, como veremos mais adiante, ela pressupõe a apropriação de coisa que esteja em seu poder legitimamente e de boa fé. Ou seja, se recebe a coisa de boa fé e então surge o dolo do agente de se apropriar dela. Por isso, neste caso em que o sócio, condômino, coerdeiro já detém a posse anteriormente à apropriação, estamos diante do crime de apropriação indébita do 168 e não do furto de coisa comum do 156. Esses são os principais pontos desse tipo penal. Seguimos agora para nosso estudo dos crimes de roubo e extorsão. Continue acompanhando o canal e as atualidades em direito penal, parte especial.